Olá, muito bom dia. O meu nome é Tânia Paiva. Eu estou aqui a representar os encarregados de educação da Escola Básica de Jancido. O livro que eu vou ler, a história que vão ouvir, tem o nome de André Simeão, Não Tem um Cavalo, e foi escrito por Marcy Campbell. Espero que gostem e fiquem atentos. Perlim Pim Pim, e a história começa assim. O André Simeão está sentado sozinho, provavelmente a sonhar acordado outra vez. O André Simeão diz a toda a gente que tem um cavalo. Alguns miúdos acreditam nele, mas eu não. Ele vive na cidade, como eu, e eu sei muito bem que não se pode ter um cavalo na cidade. Onde é que ele ia pô-lo? Perguntei à Joana no intervalo. A Joana contou-me que o André mora com o avô e que a casa deles é muito pequena e quase não tem quintal. O cavalo vai ao campo, sei lá, de vez em quando, explicou ela. Foi o que o André disse. Bah, a Joana acredita em tudo. Eu contei à minha mãe sobre o cavalo que o André diz que tem, mas que não tem de certeza. Disse ela. E como é que tu sabes, sua chica esperta? Olha, sabendo, o André Simeão não tem um cavalo. O André Simeão almoça de graça na escola. Os sapatos dele têm buracos. A Camila disse-me que a prima tem um cavalo e que fica muito caro. Como é que ele pode tomar conta de um cavalo? O André Simeão nem sequer consegue tomar conta da secretária dele. A nossa professora passa a vida a dizer: devemos tentar ser compreensivos. Temos de ter paciência. Mas eu estava farta de ser paciente com o André Simeão e de tentar compreender porque é que ele diz a toda a gente que tem um cavalo quando não tem coisa nenhuma. No dia seguinte, lá estava ele, ao pé dos baloiços, a contar um monte de miudinhos acerca do seu lindo cavalo com o pelo branco e a crina dourada, e a dizer-lhes que ele tinha os olhos maiores e mais castanhos de todos os cavalos no mundo inteiro. Por isso, gritei do trepa-trepa: ele está a mentir! O André Simeão não tem um cavalo! Mesmo de cabeça para baixo, percebi que o André Simeão ficou muito triste. Nessa tarde, contei à minha mãe que o André continuava a mentir sobre o cavalo. E ela disse: Clara, está na hora de levarmos o comilão a passear. Um cãozinho é um animal de estimação perfeitamente normal para se ter na cidade. A minha mãe desatou a andar ainda mais depressa do que o costume. Por isso, eu e o comilão tivemos de correr para a acompanhar. Mas quando chegou à esquina onde virámos sempre à direita, ela virou à esquerda. Por que é que vamos por aqui? Perguntei-lhe. O comilão ficou todo contente, mas eu não. Todas as casas pareciam estar a cair. E embora não fosse dia de pôr o lixo na rua, parecia que era. Mas a minha mãe seguiu em frente. Sempre que alguém dizia:
Boa tarde. Ela respondia: Boa tarde. De repente, viu André Simeão numa casinha ao fundo da rua. Parei de andar. O comilão continuou a puxar. Aquele é o André Simeão, disse eu. Sim, eu sei. Conheci o avô dele no piquenique de regresso às aulas. Anda daí, disse a minha mãe. Era a casa mais pequenina que eu vi em toda a minha vida. Eu acho que era para aí metade da nossa casa. A minha mãe pôs-se a conversar com o avô do André. E o André disse-me: Gosto do teu cão. O comilão arrancou a trela da minha mão, foi ter com o André Simeão e deu-lhe uma lambidela, mesmo no meio da cara. Eu conseguia ver o quintal das traseiras. Não era lugar para um cavalo. Disso tinha eu a certeza. Comecei a sentir algumas palavras a subirem pela minha garganta e embrulharem-se lá todas, como da vez em que eu engoli uma coisa e ela desceu pelo lado errado. Tu não tens um cavalo! Mas fiquei calada. Por causa da cara do André. Lembrou-me daquele que ele fez quando eu disse àqueles miúdos que ele estava a mentir. O André Simeão atirou uma bola. Eu apanhei-a e atirei-a de volta. Até era fixe ver o André Simeão a sorrir. Por isso perguntei-lhe: O teu cavalo está numa quinta? E o André Simeão desatou a falar do cavalo dele, com o seu pelo branco e a crina dourada e os olhos maiores e mais castanhos de todos os cavalos no mundo inteiro. Então, eu achei que o André Simeão tinha a imaginação mais espetacular de todos os miúdos da nossa escola. E depois, pensei que ele tinha o cavalo mais bonito que alguém podia ter no mundo inteiro. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Espero que tenham gostado da nossa história de hoje e que voltem a espreitar-nos na próxima quinta-feira para ouvirmos uma nova história. Até lá!